Nosso texto encontra-se no livro de Salmo 34, do versículo 17 ao 22, que diz assim: O justo clama, e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o contrito de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que confiam nele será condenado. Esse salmo aqui, irmãos, é um salmo maravilhoso, né? E nós que estamos na igreja, nós não temos diferença nenhuma daquelas pessoas dos ímpios. Os ímpios estão sujeitos à enfermidade, nós também estamos sujeitos à enfermidade, né? O justo, os ímpios, têm vários problemas, várias dificuldades na vida, assim nós também temos. A única coisa que nos difere dos ímpios é a presença de Deus, é a presença do Senhor na nossa vida, tá? Porque quando nós começamos a ler aqui o versículo de número 17, o início diz assim, ó: todos clamam ao Senhor? Não, na minha Bíblia diz assim: o justo clama e o Senhor ouve e livra, tá? Então nós temos que ser justos, para que o Senhor possa ouvir, para que o Senhor possa escutar e atender e nos livrar de toda, nós temos que ser justos, né? E eu fui ler o salmo inteirinho para a gente poder entender um pouquinho, né? Porque às vezes a gente se apega somente nessa parte aqui, né? E a gente fica imaginando, agora está tudo certo, está tudo muito bem, né? Pode vir as lutas, que o Senhor vai livrar de todas. E não é bem assim, irmãos, né? O versículo de número 1 já começa assim, ó: louvai ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então nós podemos estar passando por prova, nós podemos estar passando por dificuldade, mas o louvor ele tem que estar em todo o tempo na nossa boca, né? E muitas das vezes a gente se pega no momento de dificuldade, no momento da aflição, a primeira coisa que vem na nossa boca é a murmuração, né? E não o louvor, né? Aí já é quebrado, tá? A promessa que tem aqui a partir do versículo 17, que o Senhor nos livra de todas as aflições. Para isso nós precisamos estar ligados com o Senhor, né? E no versículo 11, a partir do versículo 11, tem aqui um ensinamento para nós, para a minha vida e para a sua vida. O que nós precisamos fazer para ser justo? Tem uma receitinha aqui para mim e para a sua vida. Vinde, meninos, versículo 11: vinde, meninos, ouve-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Olha o versículo 13, irmãos: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procure a paz e segue-a. Né, irmãos? A gente pega aqui do versículo 17 por 22, é uma bênção, uma maravilha, né? O Senhor livra de todos. Mas quando você se apega aqui no versículo 11, no versículo 13, até o 13, aqui está o segredo, né? Para que a gente tenhamos, estava conversando com a Emilce e o nosso grupo lá atrás, né? Nós temos que ter crédito para ter esse privilégio aqui, porque isso aqui é privilégio. Nós temos que ter crédito com Deus. E como que nós vamos adquirir esse crédito, né? Seguindo aqui o que foi nos ordenado, aqui o que nos foi ensinado no versículo 12 e no versículo 13. Esse é o segredo. Nós seguindo isso aqui, com certeza, de todas as angústias o Senhor vai nos livrar. Porque Ele promete na palavra dEle. Mas nós temos que andar certo. E até os nossos ossos, irmãos, serão preservados. O que compõe o corpo? É um osso, né? São os ossos, né? Se um quebra, já fica complicado, né? Mas o Senhor, Ele cuida de tudo, tá? Mas nós precisamos, o segredo é ser justo, né? E no versículo 21 diz assim, ó: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo.
Tá? Se estão aborrecendo a sua vida, irmãos, e você tem sido justo na presença do Senhor, entrega na mão do Senhor, deixa com Deus, que Deus cuida, Deus trata. Tá? A justiça não cabe a mim, não cabe a você. A justiça cabe somente a Deus. Amém, irmão? E a gente, que nós possamos ficar com esse salmo. Medite nesse salmo na sua casa. É um salmo maravilhoso, né, Zé? Porque às vezes a gente pega aqui o justo, mas se a gente for ler o salmo todo e estudar o salmo inteirinho, a gente vai ver que para ser justo há um caminho muito grande, né? Há uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, né? E é isso que nós devemos fazer. Estava conversando com o Júnior também. Esses dias aí eu comecei a ler a Bíblia e a gente começa a ler a Bíblia. Se você fosse aprofundar mesmo, assim espiritualmente você lendo mesmo, nós como temos dentro da igreja, né, a responsabilidade de obreiro, tem momentos que você até chora. Se você for ler a Bíblia a fundo, tem momentos que você chora de vergonha, né, daquilo que nós deveríamos ser e da maneira que nós estamos nos comportando, né? Porque quando a gente fala que é ser o obreiro, o obreiro é todos aqueles que estão na obra, estão envolvidos com alguma coisa, irmãos. A diferença do obreiro que é ungido, que é consagrado, tá? Mas a palavra obreiro, tá? Pega você também que às vezes fica sentado aí, que vai à igreja, que ajuda na cantina, você está envolvido na obra, né? E se a gente for estudar a palavra, eu acredito que foi por isso que eu fiquei um pouco mal esses dias atrás aí, porque aí você começa a se cobrar de uma maneira que, pelo amor de Deus, né? Deveria ser totalmente diferente, né, irmão? Deveria ser totalmente diferente. Aí a igreja estaria mais forte, né? Estava conversando lá também que, por exemplo, o pastor é a coluna da igreja, a coluna principal. Mas se a gente fizesse só essa igreja assim, só com uma coluna no meio, certamente não suportaria. Necessita das demais colunas, né? Para poder dividir a carga, dividir o peso. E isso é responsabilidade minha e responsabilidade sua, igreja. É verdade. Quando você olhar para esse templo aqui, ó, você se enxerga com uma dessas colunas aqui. Tá? Nós temos a coluna principal, tá? Que é o pastor, tá? Mas nós temos a nossa responsabilidade. Nós somos as demais colunas, né? Que vai aliviar para a coluna que tem a responsabilidade de sustentar. Mas as outras são um suporte. Cada tijolinho forma uma parede. Cada tijolinho forma uma parede. Né, irmãos? Você imagina você dentro desse templo aqui sem as paredes, como o irmão Edson falou, né? Talvez a gente não conseguiria fazer um culto nesse momento, por causa do vento, por causa do frio, né? Mas nós estamos aqui unidos. Então, irmãos, Deus tem colocado isso muito forte no meu coração. Chegou o tempo e o momento da igreja mudar o comportamento, mudar a postura. O que o irmão falou, só para consolidar. Às vezes a gente está salvo, vamos para o céu, é bom, é agradável, ótimo, tudo bem. E o crente é salvo, sempre salvo e fica por isso. Só que tem condições, como é dito o versículo, acho que um dos mais famosos é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é legal, né? Nada me faltará. Só que tem uma condição, que o irmão acabou de dizer. Se nós somos escravos de Jesus, se o Senhor é meu pastor, tem uma condição. Se Ele é o teu dono da sua vida. Não é, as coisas não vêm à toa. Tem uma condição, como o irmão falou aqui, as aflições do justo, Deus os livra as aflições do justo. Mas primeiro você tem que ser justo, tem uma condição. No versículo anterior, que fala lá em 9, o anjo do Senhor acampa em redor do que os teme e os livra. Isso é muito comum, esse versículo. O anjo me protege, né? Até no mundo mesmo, é o anjo da guarda, né? Só que tem uma condição aqui, aquele que teme a Deus. Esse anjo está do lado de quem teme a Deus, né? Então, na verdade, as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela está condicionada a alguma coisa, irmão. Você entendeu? Você quer que Deus te livre de todas? A receita está aqui, tem que ser justo. E o que é ser justo? Seguir os mandamentos de Deus. É estar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, pode ter certeza, irmão, vai além daquilo que nós estamos fazendo hoje. Eu falo isso para a minha vida, não para a sua vida. Mas a vontade de Deus na minha vida vai além daquilo que eu estou fazendo. Amém, irmãos? Amém. Deixa essa palavra aí. Deus abençoe a vida de todos.